Saudações, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Rios e nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu já não faço há algum tempo, que são as previsões do futuro. É claro que isso é uma brincadeira, né, pessoal? Ninguém tem condição de prever o futuro. É uma brincadeira porque é isso que a maioria das pessoas faz quando acessa o YouTube. Procura algum guru que diga o que vai acontecer no futuro. Só que o que a gente faz analisando gráficos não é adivinhar o futuro, né? O que a gente faz é, com base em ciência da análise gráfica, fazer uma análise preditiva com base em probabilidades. E probabilidade funciona assim, né? Para uma pessoa ganhar na Mega Sena é o quê? 1 em 50 milhões? Uma chance em 50 milhões é quase nada, mas alguém acaba ganhando, né? Então, o que a gente faz é analisar o que mais provavelmente pode acontecer, considerando também a hipótese de não acontecer. Beleza? Então, feito esse disclaimer, vamos dar um tapa no gráfico? Começando pelo total do mercado de criptomoedas, a gente vê claramente que ele iniciou aqui uma tendência de alta, né? Fez uma correção. E pode estar rumando para uma quinta onda de Elliott. E como é que funcionam as ondas de Elliott? Ralph Nelson Elliott foi um trader lá da década de 1930, por aí, né? E ele percebeu que o mercado ele avançava, tá? Imagina que isso aqui é uma tendência de alta, tá? Ele avançava em 5 ondas expansivas. Então o mercado faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O mercado faz isso aqui. Ele avançava em 5 ondas expansivas e ele retraía em 3 ondas. Ele recuava em 3 ondas de retração. Então, quando ele retraía, ele fazia uma A, B, C. Tá? Então, nós chamamos de 1, 2, 3, 4, 5 e A, B, C corretivo. Assim, na teoria, o bonitinho, né, é que a onda 2 ela seja uma onda de maior correção. A onda 3 ela é a onda de maior expansão. A onda 4 é uma onda meio lateral. E a onda 5 é a onda que se finaliza antes de iniciar uma correção maior. Tá? É assim que funciona. Pelo menos em tese e no livro, né? Na realidade, às vezes essas ondas elas não são tão bonitinhas assim. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas dentro de cada uma dessas ondas aqui de expansão, essa onda 1, essa onda 1 de expansão, dentro dessa onda 2 de retração, dentro dessa onda 3 de expansão, dentro dessa onda 4 de retração e dentro dessa onda 5 de expansão, se você der um zoom, como se você estivesse pegando um binóculo ou um microscópio e entrando dentro dessa onda, você vai ver também 5 ondas dentro dela, assim, ó. Tá? Assim como você também vai ver 3 ondas aqui dentro dessa onda de retração. Tá? Essa onda menor, essa onda 2 aqui, dentro dela vai haver ondas de retração. Tá? Isso é o que a gente chama de conceito de fractalidade. Tá? Dentro de cada fractal, você vai ver um correspondente de outra dimensão. Mal comparando, né? Qual é a diferença de uma gota para um oceano? É o tamanho. Dentro de um oceano há milhares de gotas. Se você olhar bem de perto uma gota, ela pode parecer um oceano também. E dentro dessa gota vai haver milhões de outras gotas, que, se vistas também de perto, vão parecer um oceano e assim por diante. Tá? Essa é a ideia de fractalidade. Então, muito bem, pessoal. Essa é uma explicação bem rasa, bem rápida, né? Para vocês entenderem
como muito provavelmente a gente não está dentro de uma reversão de tendência, tá? Na minha opinião, dentro desse conceito de Elliott, da forma como Elliott enxergou o mercado e como isso se reproduz com uma fidelidade enorme, é impressionante, é assustador como Elliott funciona, tá? A gente está possivelmente dentro de uma onda 4. A onda 4 ela tem uma característica interessante, que é assim, enquanto as ondas 1, 2, 3 e 5 caminham rapidamente, se comparada à onda 4, ela caminha bem devagar. Ela é uma onda que se protrai no tempo. Então, apesar dela ser uma onda, vou desenhar aqui de novo. Apesar dela ser uma onda corretiva, como é a onda 2, essa que eu acabei de desenhar, aí vem a 3, a 4 ela não é assim, ó, tão corretiva, tão acentuada, tão profunda como é a onda 2. Ela é uma onda que ela caminha muito mais no tempo do que no preço. Então, ela é uma onda que ela não se destaca pela modificação do preço, e sim pelo tempo que ela leva para se formar, diferentemente das outras ondas. Se a gente fizer esse desenho das ondas de Elliott aqui, a gente vai perceber que houve uma retração de onda 2 aqui, com características de onda 2. Na verdade, é bem possível que uma onda 2 ela recue muito mais fundo que isso, tá? E você veja como esse movimento de lateralização é praticamente uma lateralização, né? Aqui ela perdeu um pouco o fundo anterior, mas você perceba como ela é demorada, o que me leva a crer que nós estamos numa onda 4. Se a gente pegar o Bitcoin, a performance dele é muito assemelhada, olha só. Tá vendo? Deixa eu mudar a cor para ficar mais evidente aqui ainda. Acho que dá para ver com amarelo, né? Olha só. Tá vendo? E alguns dados on-chain me levam a crer que a gente está nesse período aqui, ó, de acumulação. Por que uma onda 4 ela é tão demorada no tempo? Porque é um período em que as pessoas estão acumulando, principalmente os grandes investidores. Grandes investidores não fazem movimentos abruptos. Eles não movimentam dinheiro, assim, muito volume de dinheiro de uma vez só. Então, eles acumulam no tempo, tá? Alguns dados on-chain me levam a crer nisso. Vamos dar uma olhada neles? Olha só, esse aqui é um gráfico que mostra as reservas de Bitcoin nas corretoras. Olha para isso aqui. Vocês conseguem ver como a reserva de Bitcoin das corretoras caiu dramaticamente, apesar da queda do preço do Bitcoin. Como é que a gente interpreta isso? É só você olhar o seu comportamento. Se você tem uma carteira de criptomoedas, você deixa na sua carteira aquilo que você vai vender? Não, né? Quando você quer vender, você manda para uma corretora. Então, quando a gente vê a reserva das corretoras caindo, significa que tem menos gente mandando dinheiro para as corretoras e, portanto, isso é um sinal de que tem poucas pessoas dispostas a se desfazer dos seus bitcoins. Essa aqui é uma outra informação interessante. É o net flow total das corretoras, né, que é a posição líquida. Esse verdinho aqui é a quantidade de bitcoins entrando nas corretoras e esse vermelho é a quantidade de bitcoins saindo. Tá? Na verdade, é a diferença, né, entre um e outro. Quando está verdinho assim, é porque entrou mais do que saiu. Quando está vermelho, que é o líquido, né, é porque saiu mais do que entrou. Olha isso aqui no dia 4 de julho. A quantidade de bitcoins que saiu das corretoras e foram para as carteiras. É muita coisa, gente. Isso aqui é muita, muita coisa mesmo. Olha só, o volume gigantesco. Isso aqui foram 68 mil bitcoins. Quase o dobro aqui do topo de maio, tá vendo? É muita coisa. E a entrada, ela não corresponde. Tá vendo? A quantidade de bitcoins entrando líquido, né? É muito menor do que o que está saindo. Então, isso também indica que tem menos pessoas dispostas a se desfazer dos seus bitcoins. E eu tenho mais dados em casa? Sem dúvida, tenho mais dados em casa. Esse aqui é o gráfico do Total Market Cap de stablecoins.
Aqui, ó, no começo de novembro, outubro, novembro, a gente teve o início de uma alta acentuada até chegarmos aqui no final de abril, que foi alguns dias pós-halving, né? Desde então, nós chegamos aqui em torno de 150 bilhões de total market cap. Hoje a gente está em o quê? 154,38. Quer dizer, a gente está num platô, né? Quando é preocupante? Quando a gente vê quedas acentuadas assim, ó. Tá vendo? E a gente não está num cenário de preocupação ainda. Além disso, o indicador de medo e ganância está mostrando que a gente está aqui, ó, em níveis inferiores já a setembro do ano passado. Quando a gente está verdinho aqui, tá vendo? Quando a gente está verdinho, a gente está em ganância. Quando a gente está se aproximando do vermelho, a gente está em medo, pavor. E a gente está em níveis aqui de setembro do ano passado, até um pouco abaixo. Eu diria que aqui mais até em dezembro do ano retrasado. Vamos dar uma olhada o que significa a gente estar aqui e nesse nível aqui de setembro do ano passado? Olhando para o gráfico, até já deixei um círculo aqui para facilitar. A gente fez um fundo aqui, tá vendo? Tá, você falou também que está parecido aqui com dezembro do ano passado, né? Nos mesmos níveis de dezembro do ano passado. E como é que estava em dezembro do ano passado? Fundo também. Tá vendo? Então, esses indicadores de medo e ganância estão confluindo também com possíveis fundos. Significa que ele parou de cair? O Bitcoin parou de cair? Claro que não, né? A gente tem que analisar esses indicadores no contexto da ação do preço. Bitcoin continua fazendo topos e fundos ascendentes, principalmente se considerarmos que isso aqui é apenas uma onda 4, tá? Bitcoin continua numa tendência de alta. Ele perde essa tendência de alta quando? Quando fizer um fundo descendente, um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Se você pensar em fractalidade, de fato, isso aqui, ó, ele iniciou uma tendência terciária de baixa, tá? Porque ele fez aqui um fundo mais baixo do que o fundo anterior, mas dentro do conceito fractal, você dando um zoom out, ele está numa tendência clara de alta. Tá vendo? E o que mais, pessoal? Quando a gente olha o Bitcoin dentro desse canal aqui, isso aqui é um canal de Fibonacci, tá? A gente vê que ele não teve força suficiente para avançar para esse topo do canal aqui. E ele recuou para esse microcanal inferior aqui. Significa que ele ainda pode visitar a base desse microcanal sem que ele perca a tendência de alta dele. Tá vendo? Eu gosto de canais por causa disso. Então ele pode ainda visitar essa base desse canal que se confunde também com uma linha de tendência de alta. Tá vendo? Então, ele visitando aqui, ele pode chegar até os 40 mil dólares de fato, como tem muita gente dizendo aí. Só que antes disso acontecer, ele precisa perder esse suporte aqui dos 50 mil dólares, e é um suporte nada fácil de ser perdido, tá? Deixa eu ocultar só esse canal de Fibo aqui para facilitar a visualização. Veja como esse suporte ele conflui bastante com 0,382 de Fibo. Pode vir aqui? Pode. Não quer dizer que vá. Até porque aqui no 0,5 de Fibo, que é um baita de um suporte, a gente vê sombras compradoras que denunciam uma região de defesa do preço. Isso quer dizer o quê? Enquanto tem gente vendendo, tem uma galera comprando. Esse volume vermelho aqui, apesar dele estar com essa cor vermelha, eu considero ele um volume verde ou branco aqui, né? Como eu gosto de colocar no meu gráfico. O volume ele fica vermelho quando o preço do fechamento é inferior ao preço da abertura. Isso aqui é um candle, esse aqui, circular para vocês verem. Isso aqui é um candle chamado de Doji perna longa, é o long-legged Doji. É um candle que pode significar uma reversão de tendência. Por quê? A gente fica dando nomezinhos lúdicos, né? Mas existe uma razão para isso. Ele é considerado um candle de possível reversão de tendência porque a força
impressa, a força utilizada para você empurrar o preço de volta aqui para cima, ela é tão grande, que ela indica uma intenção compradora. Melhor seria se ela tivesse fechado acima, né? Acima da abertura. Aí ele teria feito quase um candle dragonfly, né? O candle libélula. Mas aqui já está ótimo. Ó. Isso aqui é um candle doji long-legged, perna longa, tá, pessoal? É uma possível indicação de reversão de tendência. Tá? Não significa que ele isoladamente está nos dizendo que daqui para frente é só alta, né? Mas ele denuncia que, olha aqui, ó, olha como tem outro candle aqui, ó, tá vendo? Com grande força compradora. Ele denuncia que enquanto tem gente vendendo, tem muita gente comprando, tá? Então isso está também em confluência com aqueles dados on-chain que a gente acabou de ver. Além disso, eu estou vendo uma coisa interessante aqui. Eu estou vendo uma divergência bullish em relação ao RSI. Tá vendo? Enquanto aqui a gente vê os preços caindo, a gente vê o RSI fazendo fundos ascendentes. Isso é também um indicador bullish, tá bom? Outra coisa, vou até maximizar aqui, o MACD. O MACD está imprimindo histogramas de uma força vendida cada vez menor. Tá vendo como os histogramas estão apontando cada vez mais para cima? Essa linha azul aqui, eu vou até pintar ela de outra cor que eu acho mais fácil de ler. Essa aqui, laranja, eu vou deixar ela menos destacada, assim. Beleza. Essa linha amarela aqui é a linha do MACD, enquanto essa linha acinzentada aqui é a linha de sinal. Quando a linha do MACD cruza para cima da linha de sinal, ela começa a imprimir histogramas verdes. Tá vendo aqui? Ó, ela aconteceu aqui. Aqui, ó, ela cruzou para cima. O que é que começou a acontecer com os histogramas? Eles começaram a ficar acima da linha zero e começaram a ficar mais escuros, né, à medida em que a força é maior. Tá? Quanto mais a linha do MACD se distancia da linha de sinal, mais escuro fica o histograma. Tá vendo? Então, isso aqui também é um indicador de tendência. Tá? E o que é que a gente está vendo aqui? Os histogramas sendo impressos cada vez mais próximos da linha zero. Isso é um indicativo de possível reversão dessa tendência terciária de baixa. E, além disso, a linha do MACD ela está numa região de sobrevenda, assim como está também o RSI, certo? Tudo isso parece para mim ser indicador de que essa movimentação aqui de tendência de baixa terciária ela está enfraquecendo. Até onde ela poderia ir? Bom, ela pode vir aqui até os 50 mil dólares, pode cair até essa outra aqui, esse outro suporte aqui dos 47 mil dólares. Isso aqui, inclusive, conflui com, cadê aqui, o canal de Fibo. Tá vendo? Que ele chega aqui, ó. Ele cruza aqui, ó, nos 47 mil dólares na base desse canal. Então, ele pode chegar aqui. E aí, com base nessa informação, você deve escolher o que vai fazer. Se você me perguntar se é hora de se desfazer de bitcoins para tentar capturar 25%, particularmente, eu acho arriscado. Eu não me desfaço dos meus bitcoins, não. Até porque é uma estratégia que ela funciona muito bem na nossa imaginação, né? A gente pensa, bom, ele está aqui, né? Eu vendo aqui. E recompro onde? Recompro bem aqui, ó. Recompro a hora que ele tocar aqui. Quando ele fizer essa queda de 27%, eu recompro aqui e beleza, ganho uma nota, né? Porque se eu projeto de novo para cá, significa que eu ganhei mais 37%. Só que essa é uma estratégia perfeita que funciona muito mais na nossa cabeça do que na prática, tá? Porque na prática, como é que funciona? Ou como é que pode funcionar, né? Tá? Não estou dizendo para você fazer ou deixar de fazer, eu estou só apontando para você os riscos do que pode acontecer, principalmente com o seu psicológico.
Primeiro, o preço pode nem chegar aqui. Tá? Você vende aqui, aí o preço vem até aqui de novo, no 0,5 de FIBO, e você pensa, poxa, tô certo, ó. Vai chegar aqui, e aí eu recompro. E aí quando ele vem aqui, ele pum, sobe, e você se vê obrigado a recomprar mais caro do que você vendeu. Mas ele pode até chegar aqui, e você pensa, opa, tô me dando bem. Você vai ter coragem para recomprar aqui? Ou você vai pensar, bom, se chegou aqui, chega aqui também. E se chegou aqui, chega aqui também. E se chegou aqui, desce mais um pouco também. Será que é assim que vai funcionar a sua cabeça? E em qualquer desses suportes aqui, ele pode fazer um pullback e você se vê obrigado a recomprar mais caro do que você vendeu. Então, duas estratégias são possíveis aqui e inteligentes, tá? Você pode, de fato, se desfazer de uma parte ou de todos os seus bitcoins aqui e deixar ordens de compra em pontos específicos dessas regiões de preço. Você pode deixar aqui na região de 0,5 de FIBO, você pode deixar uma porção disso que você vendeu, talvez metade, né? E as outras você vai fracionando. Ou se você for mais agressivo, você espera ele chegar num ponto que talvez ele nunca chegue, certo? E caso ele não chegue, você veste as calças de gente grande, suas calças de homem, e recompra mais caro do que você pagou, pagando o preço da agressividade, né? Porque pode dar muito bom mesmo, né? Essa estratégia. Mas e se não der? Você vai ficar em paz? Né? Se você vai ficar em paz, no primeiro sinal de reversão, você recompra, né? Eu particularmente prefiro o seguinte, eu que estou mais líquido, não vender o que eu tenho aqui e ir fazendo compras fracionadas. Compra aqui, nessa região 0,5, aí compro aqui nesse outro suporte, aí eu venho e compro mais um pouco aqui nesse suporte, né? É isso, é uma estratégia viável. Eu, pessoalmente, acho que já está numa região ótima de compra. Eu acho que o Bitcoin vai para cima, ele não desce muito mais do que isso, na minha opinião, tá? Ele pode visitar aqui 0,5, pode até visitar aqui 0,382, mas a gente está falando de uma queda nesse cenário, né, de no máximo 15%. E eu não arrisco, por causa de 15%, ficar de fora de uma alta dessa aqui, ó, que em 5 dias subiu 26%, tá? Por causa de 15, né? Que assim, às vezes quando sobe é explosivo, tá? Ó, 35% em 9 dias. Porque às vezes pode acontecer isso aqui, tá? Você vende aqui, aí ao invés de descer, ele sobe. Aí tu pensa, bom, ele subiu, mas ele não fez aqui ainda, ó, um topo mais alto do que esse. Então ele ainda está em tendência de baixa. Aí ele vai lá e desce. E nesse dia você fala, olha, tô certo, tá vendo? Ele está descendo. Aí ele vem aqui, olha, tô certo. Ele, pum, sobe de novo. E aí tu vai ter que recomprar mais caro do que você vendeu. Tá? Não estou dizendo para você fazer ou deixar de fazer, o dinheiro é teu. Os louros dos teus acertos são teus, assim como a responsabilidade pelo prejuízo também é tua, né? Só estou te apontando quais são os riscos e como é que o nosso psicológico funciona, tá? Porque você recomprar no fundo é uma coisa que acontece muito mais no desenho gráfico do que na prática, tá? Dificilmente alguém acerta o fundo, assim, e compra no fundo, né? Tanto que quando você coloca stops, você projeta sempre ticks acima ou abaixo, né? De take profit ou stop loss, porque você tem que considerar movimentações que vão além da sua projeção, certo? Você coloca um take profit às vezes abaixo e um stop loss abaixo também, né? Porque você não sabe qual é o ponto certo. Dominância do Bitcoin. Aqui nesse gráfico de dominância do Bitcoin, eu quis deixar alguns dados interessantes aqui, tá? Eu já tinha falado isso num vídeo anterior, mas eu gosto de reforçar. Tá, primeiro, deixa eu explicar o que é a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin nada mais é do que a representatividade que tem do Bitcoin em face das outras moedas. As outras moedas a gente chama de altcoins, né? As moedas alternativas. Quando a dominância do Bitcoin cresce, significa que o market cap do Bitcoin é maior em relação às altcoins. Quando a dominância do Bitcoin cai, significa que o market cap do Bitcoin é menor, né, do que a soma de todas as outras altcoins.
Significa então que o preço do Bitcoin cai? Não. Você pode ter uma diminuição da dominância do Bitcoin e, ao mesmo tempo, o Bitcoin se apreciar. Porque isso aqui não é um gráfico do preço do Bitcoin. Como eu disse, é um gráfico comparativo do Bitcoin com as altcoins. Então pode ser que o Bitcoin suba, só que as altcoins sobem. Vou até pintar de laranjinha aqui, né? Isso aqui é o Bitcoin, laranja. Então pode ser que o Bitcoin continue subindo, só que as altcoins elas sobem numa velocidade e numa proporção muito maior do que o Bitcoin. Isso significa, nesse cenário, que apesar do Bitcoin estar valorizando, a dominância dele está caindo, porque as altcoins estão ganhando a luta. Muito bem. E o que é que significa na prática um aumento da dominância das altcoins? Significa que compensa muito mais você ter aportado altcoins, porque elas vão se valorizar muito mais. E qual é a vantagem de você estar em altcoins ao invés de Bitcoin? É muito simples o raciocínio. Ativos que são grandes, que já são desenvolvidos, eles tendem a ter uma assimetria menor. Eles se valorizam numa proporção muito menor do que ativos de tamanho de mercado menor. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Quando você pega um adolescente sei lá, 15 anos, e você vê esse adolescente dali a 3 anos, quando ele fez 18 anos, você vai perceber uma diferença muito grande no desenvolvimento físico dele? Não, não é? Mas se você pega um neném recém-nascido e dali a 3 anos você reencontra esse neném recém-nascido, você vai ver esse neném muito maior, muito mais desenvolvido. Por quê? Porque ele era pequenininho, então ele tem muito mais espaço para crescer no mesmo período de tempo. Então essa comparação serve também para o Bitcoin. O Bitcoin ele já é, em relação às outras moedas, em relação às altcoins, ele já é muito grande. Ele já é um adolescente. E as altcoins são nenenzinhos. Quanto mais nenenzinha é a altcoin, mais ela vai se desenvolver no mesmo espaço de tempo, certo? Então, quando a dominância do Bitcoin cai, ainda que ele esteja valorizando, se você estiver posicionado em um altcoin, significa que às vezes, naquele cenário em que o Bitcoin valorizou 5%, a tua altcoin valorizou 500%. Então, o potencial de upside de você estar numa altcoin na queda da dominância do Bitcoin é gigantesco, é muito grande. Então, esse período em que a dominância do Bitcoin cai, nós chamamos de alt season, ou temporada das altcoins, certo? E quando é que essa temporada das altcoins acontece? A gente teve apenas 4 halvings e a amostragem é muito pouca, mas ela se mostrou consistente, né, nas anteriores. No halving de 2016, a dominância do Bitcoin se manteve em torno de 230, 240 dias. E depois do halving, depois desse período, a dominância do Bitcoin caiu vertiginosamente. Nesse período aqui, as altcoins se valorizaram estrondosamente. Isso aqui é inversamente proporcional à valorização das altcoins. Quanto mais a dominância do Bitcoin cai, mais as altcoins se valorizam, certo? Então, no halving de 2016, durou isso aqui em torno de 230 a 240 dias. No halving de 2020, a mesma coisa, ó, 237 aqui, né? De modo que, se nós projetarmos esse padrão para o halving que aconteceu agora em abril de 2024, nós podemos esperar o início da alt-season lá por volta da primeira quinzena de dezembro. Claro que a gente coloca uma margem de erro do IBGE, né? Principalmente porque esse halving foi diferente, nós tínhamos outros padrões que também foram desrespeitados, como, por exemplo, o Bitcoin visitar o topo histórico antes do halving, isso não tinha acontecido e aconteceu dessa vez por causa do ETF. Nós também estamos vendo ETF de Ethereum sendo cogitado, sendo aplicado já, né? E pessoas falando já em ETF de Solana e tantas outras moedas. Isso pode sim acelerar ou modificar totalmente essa leitura aqui, né? Eu acho que a gente pode ver lá entre setembro e até janeiro, final de janeiro, né, o início da alt-season. Seja qual for o momento do início da alt-season,
O que não pode acontecer é você esperar a out-season acontecer para você comprar. Quando a out-season começa, os movimentos explosivos eles são tão rápidos que às vezes não dá tempo de você se posicionar. Então, a hora, enquanto os canhões estão soando, é a hora da gente se posicionar. Se você acredita no ativo, isso não é uma recomendação de investimento, estou falando como eu estou fazendo. Se você acredita nos ciclos, então você está diante de uma oportunidade para se posicionar. E estamos vendo, sim, um enfraquecimento gradual da dominância do Bitcoin. Você vê essa parábola aqui, o que é que ela sinaliza? Você veja que o preço está caminhando dentro de um desenho de enfraquecimento. Qual é a tendência dessa parábola? Olha, se a gente continuar desenhando essa parábola, o que vai acontecer com ela? Né? É só seguir. Ela vai cair, e a tendência dela é descer, certo? Só que no out-season chega um momento que a dominância cai vertiginosamente. Olha o exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui? E o que é que você vai esperar para se posicionar em altcoins? Vai esperar a dominância chegar aqui e aí já era, né? Porque uma out-season, ela não demora muito tempo não, tá? Então, esse período todo aqui, ó, é período de festa, tá? Isso aqui é período de festa em que as pessoas já estão despejando as altcoins na cabeça dos incautos que estão chegando atrasado, tá bom? Isso aqui é um período de despejo, tá? Não se engane, não. Isso aqui está sendo vendido, tá? Então não dura muito tempo. Você chega aqui, se você esperar a dominância chegar a esse ponto, muito provavelmente você vai estar comprando o topo das altcoins. A gente está diante de muitas oportunidades, na minha opinião. A gente está vendo o Nier, que ainda pode recuar aqui até os $4, mas já está num ponto sensacional. Tá vendo? Ó? Mesmo padrão aqui do Bitcoin, ó, sombras compradoras, ela bateu aqui no 0,382 de FIBO certinho. Ó, tá? Quem comprou aqui se deu bem. Pendle também, ó. Pendle ainda pode recuar aqui até os $3, até um pouquinho. Acho um pouco difícil, mas se chegar, caramba. Olha, aqui já é uma baita oportunidade de compra aqui também. Tá? Pode chegar até a base aqui, né, desse canal. Essa aqui é uma linha de tendência de baixa que, se ela for respeitada, ó, pode chegar até aqui, né? Talvez nem chegue. Você vai esperar um evento que talvez não aconteça, né? Então, se você acredita no ativo, por que não comprar um pouco aqui? Se cair, compra mais. Se cair, compra mais. Fraciona as compras, né? Divide o capital em vários pedaços e vai comprando. Porque se ele vier para cá, acabou a tua oportunidade. Você ficou chupando o dedo, esperando o ativo chegar num lugar onde ele nunca foi, nunca iria, nunca irá, né? E nunca mais vai, né? XRD eu fiz uma análise já, né, no vídeo anterior, mas eu repito, XRD aqui já fez um candle libélula, né? É isso? Não, se eu der um zoom é quase um candle dragonfly, né? Ele ainda é um candle doji long legged, né? Mas também, ó, o ativo cai, o pessoal aproveita e compra. Tá vendo? Aqui tá sensacional para comprar, mas eu ainda acho que ela pode vir até essa base desse canal aqui. De qualquer forma, eu estou aproveitando a oportunidade para entrar em mais XRD também. Que aqui, ó, só para você ter ideia, no preço que está agora, vou colocar num gráfico maior aqui para facilitar a projeção. Se a XRD chega a $1, a partir de agora, a gente está falando em multiplicação do capital em quase 35 vezes, né? 3.500% quase. Estou dizendo que chega lá, não, né? Mas são oportunidades que a gente está diante delas aí e o mercado recompensa os corajosos, né? Os covardes, eles ficam olhando e quando se dão conta ficam arrependidos. Ah, e se eu tivesse feito tal coisa, né? Talvez quem tivesse aqui, quem viu a XRD aqui pensou, poxa, aqui, né, em 7 centavos, pensou, puxa, se eu tivesse comprado ela aqui quando estava 4 centavos, né? E agora ela está dando outra oportunidade. Será que quando tiver aqui de novo nos 7 centavos, a gente vai encontrar gente que teve essa segunda oportunidade e preferiu ficar chupando o dedo, né? Não sei. XRD é um ativo que eu acredito bastante, por isso que eu falo tanto dele. Teve até uma cena engraçada. Vou ver se eu acho a imagem aqui, porque eu estava no começo do mês, eu até fui internado, né? Tive que fazer ultrassom, ressonância para ver, investigar o que aconteceu.
E um amigo de um grupo aqui, tem um grupo de amigos que a gente fica compartilhando coisas aqui, né, de análise técnica, etc. E ele mandou essa imagem aqui, assim, ó, falando, ó, descobriu, ó, já saiu o raio-x, já a chapa da tua cabeça, é isso aí, ó. Tem XRD tá bloqueando o teu cérebro, né? Mas é porque eu acredito, ele também entrou em XRD, né? É zoeira dele. Mas, né, é um ativo sensacional que está crescendo, só para vocês terem ideia. Apesar dessa queda, ó, XRD não perde stake, tá vendo? Ó? Olha isso, tudo isso aqui é stake entrando, ó. Minhas UFTs estão lá, ó. Continuo ganhando meus stakes, desde que eu coloquei já ganhei 7.500 XRD. Já pensou a XRD em $1? Dá 7.500 dólares, né? Uma graninha nada desprezível, 40 mil reais tá dando? Né? Isso aqui é de graça, aumentando minhas posições em XRD sem colocar R$ 1 em cima da XRD. Eu falei um pouco disso no meu vídeo anterior também, dá uma olhadinha lá, beleza? Então é isso aí, pessoal. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Não vamos encerrar nossa conversa aqui com o encerramento do vídeo. Vamos continuar nosso bate-papo na seção de comentários. Diz para mim o que você está achando. O mercado cai mais, você está comprando, está vendido, está esperando uma oportunidade melhor ainda para entrar de novo. Como é que está a tua expectativa? Não esquece também de curtir o vídeo se você gostou, claro, de inscrever-se no canal e de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar, inclusive de atualização da minha estratégia do airdrop da Scroll. Beleza, pessoal? Para não perder o costume, é como eu sempre digo, correções podem acontecer, mas para o time frame que eu estou olhando, é alta infinita, é riqueza. Até a próxima!